Na aula de hoje, grandes mestres, nós iremos falar de Idade Moderna. E aqui é um ponto muito importante a se destacar, porque até que ponto a gente pode pensar na Idade Moderna sobre um conceito moderno? E aí eu vou explicar o porquê. A Idade Moderna, ela é um processo de saída, de transição de um mundo bastante fechado que fora a Idade Média, ou mesmo de um mundo que era conhecido e canalizado pelo feudalismo. No entanto, nós temos algumas situações dentro da Idade Moderna que são bem antagônicas. Pois, quando a gente pensa nas relações econômicas, de fato, a economia ela se expandiu para outros espaços além da Europa. Mas quando a gente fala sobre o Estado, sobre o controle, sobre a política, a Idade Moderna, por muitas vezes, acaba lembrando a Idade Média, acaba lembrando o feudalismo. Pois a Idade Moderna vai criar uma manutenção política dos reis, dos poderes absolutistas. Para a gente estruturar aqui a historiografia, a Idade Moderna ela vai ser compreendida da tomada de Constantinopla pelo Império Otomano, Turco-Otomano, beleza? Então, o fim oficial do Império Romano, que vai acontecer em 1453, século XV, e ela vai até 1789 com a Revolução Francesa. Lembrando que a partir da Revolução Francesa, nós vamos começar o que nós chamamos de história de idade contemporânea. E é tão louco pensar, amores, que normalmente se dá alguns bugs na cabeça quando a gente vai compreender este período. Por quê? Quem estruturou a política da Idade Moderna, basicamente foram os reis, foram os poderes absolutistas. E este mesmo poder, quando você pega para fazer leitura nos livros de história, aparece como antigo regime. E aí esse primeiro gap de análise que nós temos que ter. Ora, se nós estamos falando de Idade Moderna, por que então se fala em antigo regime? Este antigo regime, ele é o nome posto principalmente pelos revolucionários da Revolução Francesa, quando eles, sim, derrubam o antigo regime. Qual era o antigo regime? O absolutismo. E a partir de então se vira a história na idade contemporânea. Eu já começo a aula dando esse destaque com este quadro aqui. E a gente vai transitar bastante com quadros. O ferreiro e sua forja. Dos irmãos franceses, pintores, eram 3 dos irmãos de Lanaim. Este é um dos quadros que representa muito bem o que foi a Idade Moderna. Um processo de grande expansão econômica, um projeto onde principalmente as potências europeias, comandadas pelos reis, vão via estruturas tentaculares espalhar em outras colônias, vão acumular muito capital. Mas eu quero que vocês percebam, ao analisar aí, que os trabalhadores, eles ainda somatizavam a pobreza. Os trabalhadores ainda continuavam presos ao clero, continuavam presos à nobreza. Como vocês podem observar, era um trabalho bastante penoso. O ferreiro e sua forja. Então a gente começa a Idade Moderna fazendo essa análise. Foi isso. Então quando alguém pensar em Idade Moderna, a gente vai pensar numa estrutura que basicamente se canaliza do seguinte modo. Um modelo onde você tinha um Estado comandado por um rei, por um poder absolutista, em que muitos burgueses, em aliança com o rei, exploravam os trabalhadores. Enxerguem aqui os trabalhadores como a maior base da estrutura populacional. E claro, lindos, eu gosto e eu sempre enfatizo em minhas aulas. Infelizmente, o nosso currículo escolar, ele é um currículo extremamente colonizado pela Europa. Então, quando a gente fala em Idade Moderna, nós estamos falando numa história que correu na Europa. Beleza? Então, isso é fundamental. O primeiro passo para nós compreendermos a Idade Moderna é por este quadro que eu aqui trouxe a vocês. Dito isto,
a gente agora começa a fundamentar e a separar essa lógica de antigo regime para a sociedade moderna. Por quê, amores? A Idade Moderna, ela passa por uma estrutura bastante antagônica, por uma luta. E aí seria muito louco pensar que, ora, nós estamos falando de um período que vai do século XV ao século XVIII, ou seja, um período de 300 anos, um período não muito, pensando na história, muito atrás, quando comparado, por exemplo, com a Idade Média. E ao mesmo tempo, nesta idade moderna, e essa relação moderna, porque quebra as centralizações do feudo, as centralizações da Idade Média, nós ainda vamos ter resquícios do sistema feudal. Por exemplo, se nós fizermos uma análise muito ampla da Idade Moderna, nós vamos chegar à seguinte observação. Olha só. Se essa Idade Moderna já tinha uma capacidade de produção, principalmente via burguesia, porque muitos trabalhadores ainda estavam presos sobre as soberanias, sobre os comandos do rei. E ao mesmo tempo, nós temos o crescimento do sistema capitalista. Aliás, amores, o sistema capitalista, ele vai ter a sua gênese, por assim dizer, a sua gênese, o seu começo no final da Idade Média ou no que nós chamamos de Baixa Idade Média. Tanto que ele tem esse arcabouço, principalmente no renascimento comercial urbano, nos burgos que aconteciam às margens do mar Mediterrâneo, já numa Baixa Idade Média, onde principalmente um grupo social, econômico e, por que não, claro, político, começa a surgir, que é a burguesia. Inclusive, vai ser esta burguesia que vai criar a manutenção para os reis, para o poder absolutista. E aí, eu fiz questão de trazer este nosso slide. De contradições se vive a vida. Claro. Porque, como assim? Nós estamos falando numa relação comercial, nós estamos falando já num capitalismo comercial, lembrando que dentre as fases do capitalismo, comercial, industrial, financeiro, informacional, a origem se dá pelo capitalismo comercial. E quando a gente pensa no capitalismo comercial, nós já estamos falando de trocas, de relações que advém o continente europeu. Não apenas se centraliza, como se dissipa para vários lugares do mundo. É isso. E ao mesmo tempo, nós ainda temos resquícios daquele sistema feudal que contraía dentro de um território cercado por um muro, onde os servos trabalhavam ao senhor feudal. Que idade moderna é esta? Vejam que as mudanças são mudanças para determinados grupos, dentre os quais nós podemos destacar de maneira muito pontual, A Idade Moderna ela vai ser separada por Estado e burguesia. Pronto. Ah, professor, eu posso resumir a Idade Moderna sobre esses dois elementos? Olha, meu caro, resumir por esses dois elementos, você estaria se equivocando no correr da história. Mas utilizar o Estado e a burguesia como base de análise para sua interpretação te ajuda com certeza. Vejam só, amores, quando a gente pensa. O Estado, na Idade Moderna, ele tinha o poder. Então, o poder ficava com o Estado. Então, ele tinha este controle. E o Estado, por sua vez, era moldado pelo absolutismo. Enquanto a economia ficava para a burguesia. Quando eu começo a pensar nessa relação poder para o Estado, economia para a burguesia, por vezes me traz aquelas impressões muito loucas de algumas pessoas que costumam falar: ah, eu sou conservador nos costumes, mas liberal na economia. Provavelmente vocês já devem ter escutado algo deste tipo, não? Pois é a Idade Moderna, um Estado forte e centralizado, mas que, para a economia, dava
em aspas garrafais, certa liberdade. E aí, onde nós vamos ter essa gênese da burguesia? Galera, eu trouxe um outro quadro de Massis, um quadro de 1514. Antes que as pessoas comentem, mas esse quadro ele tá muito caracterizado ali pelo renascimento comercial, Prof. Baglini, é um tempo muito diferente da Idade Moderna. Não, porque este quadro, o Cambista e Sua Mulher, ele já mostra, por exemplo, o papel do artesão. O papel do artesão, ele é um dos papéis fundamentais para a consolidação do capitalismo comercial. Aliás, a concentração de muitos artesãos naqueles espaços urbanos, conhecidos como burgos, vai dar origem, por exemplo, às corporações de ofício. E o que eram as corporações de ofício? Nada mais do que uma espécie de associação de artesãos. Essas, inclusive, corporações de ofício, é claro que não é de um dia para o outro, mas ao desenvolver da história, vai dar origem às manufaturas e, claro, ao desenvolver da história, as fábricas, a Revolução Industrial. Então, percebam, isso aqui é um quadro muito simbólico que mostra já as relações de produção que, inclusive, o capitalismo irá utilizar. Aí você deve estar pensando, bom, se o capitalismo comercial vai utilizar, por que os reis, então, dava esta, em aspas, amores, certa liberdade para a burguesia? Porque a burguesia garantia a expansão, igual eu comentei no início da aula, tentacular dos processos, dos projetos, das empresas comerciais, das metrópoles para as colônias. Estou aqui porque mereci. Sabe quando as pessoas falam, eu cheguei até aqui porque eu mereci? Eu mereci. Isso era o que os reis, durante a Idade Moderna, falavam. Imagina, então uma pessoa chegava para ele, por que você é rei? Porque eu mereci. Sim, você é rei porque você mereceu. Alto lá, alto lá. Vamos lá. Uma das principais frases, claro, que simboliza muito o que for a Idade Moderna, e aí a gente pode colocar algumas contestações em cima desta frase, e óbvio, grandes mestres, óbvio, nós vamos discuti-las, é o que o rei, na verdade, a principal expoência do absolutismo, o rei Sol, o rei Luís XIV, do absolutismo francês, do absolutismo dos Bourbon, olha só, disse, o Estado sou eu. É uma frase com pouquíssimas palavras que não cabe nenhum elemento de interpretação. Tá muito claro. Eu sou o Estado, eu mando em tudo. E por que se tinha isso? A população não contestava, a população não brigava, a população não ia às ruas, discutir o que estava a acontecer? Não, a população não ia às ruas discutir o que estava a acontecer. Mesmo porque, quando ele dizia, rei Luís XIV, o Estado sou eu, para a grande população, isso era apenas uma constatação. Eu já sabia. Mesmo porque o rei Luís XIV, ele tinha legitimidade teórica. Ele tinha um arcabouço de pensadores que acabavam criando calço, criando cama, criando conforto para que ele se mantivesse sobre o absolutismo. Nós vamos começar com o arcebispo aqui, Jean Bodin, que dizia que o rei deve ser soberano. O rei deve ser soberano. E ele dividia o seu discurso acerca da soberania do rei e da necessidade em que o rei tinha de ser soberano a qualquer coisa. Aqui nós não estamos falando numa discussão, mas aqui ele tem que ser soberano sobre os direitos individuais? Sim. Essas discussões sobre direitos individuais, direitos naturais, só vai acontecer
com a Revolução Francesa. Só vai acontecer com a assinatura da Declaração do Homem na Revolução Francesa. Direitos individuais, ele é soberano sobre a sua vida, ele é soberano sobre a política, sobre o exército, sobre a religião, sobre tudo. Ele é um Deus. E aí se pensava que a justiça deveria ser comandada pelo soberano. E ele sempre se utilizou, Jean Bodin, dos elementos acerca da família. E ele utilizava como exemplo o homem. Antes de tudo, são contextos extremamente machistas, onde o homem deve ser o chefe, se representa como a alta hierarquia de uma família. E, para Bodin, o rei era a representação do pai. Do mesmo modo que Thomas Hobbes também construía. Era a representação do pai para a sua nação. E a partir do momento que ele é o pai para a sua nação, a família, deve sim pensar nele. Dentre outros também que se apontou, ele dizia sobre os bens públicos. Os bens públicos é algo muito, muito importante. Os bens públicos, tudo deve ser do Estado para o Estado, mas isso sempre sobre a tutela do rei. Jacques Rousseau, ele é o pai do direito divino. Aliás, quando a gente sempre comenta em absolutismo, nessa relação do Estado sou eu, nós sempre trazemos essa ideia do direito divino. Lembra do que eu disse que a população basicamente não contestava o rei? Quando ele dizia que o Estado era ele? Ora, por que ele não contestava o rei? Porque o rei é uma representação de Deus sobre a terra. O próprio Jacques Rousseau trouxe isso sobre o direito divino, o contexto do sagrado. Para a população, e a gente está falando de uma população, gente, super carente, ausente total de informação. Se ela fosse contestar o rei sobre a construção que se fazia, ela não estaria contestando o rei. Ela não estaria se contestando o rei. Ela estaria contestando Deus. Então é mais ou menos uma população muito simples olhar isso. Então Jacques Rousseau construiu isso. Rousseau vira e fala, rei é a representação de Deus sobre a terra. Ou seja, mais um arcabouço teórico aqui na discussão. E claro, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, um grande contratualista, e peço licença aos professores e professoras de filosofia, mas irei utilizá-lo aqui para justificar a necessidade de um rei. É claro que a minha fala vai ser conduzida sobre a estrutura de Hobbes. O ser humano, ele é um animal por natureza. Ele não consegue conviver sem um controle de Estado ou sem uma soberania. É necessário que o rei ofereça segurança à sociedade. E a partir do momento que o rei oferecer segurança para a sociedade, nós temos o caminhar, nós temos a autoridade. E este rei, em hipótese nenhuma, deve ser questionado. Ou seja, é um rei inquestionável. Soma-se tudo isso, amores, toda essa estrutura com a burguesia avançando a economia cada vez mais e, importantíssimo, dando a estrutura econômica e financeira. Aliás, para qualquer momento da história, enquanto a economia estiver funcionando bem para determinados grupos, outros grupos conseguem se manter. Simples assim. Aqui ao lado nós temos a capa, a representação do livro de Thomas Hobbes, de 1651, O Leviatã. E essa capa ela é muito simbólica, amores. Traz Leviatã ao fundo. O Leviatã ele é um monstro, ele aparece no Antigo Testamento, ele aparece de maneira muito breve
na nos percalços da Arca de Noé, um monstro, enfim, que vem com o mal. E no caso aqui, o Leviatã, ao fundo, é o rei todo-poderoso. Olha só, ele é a mãe, ele é a forma, ele está sob o controle, ele é o pai, ele é o fraterno. E nada você deve fazer contra o rei, porque ele cuida. Olhem um pouco abaixo o rei, nessa representação do Leviatã. E aí mostra também medo. Imagina você ser simples da população, escutando o que Boussot ficava a dizer. Olha, ele é Deus, você não vai contestar. E a burguesia só lucrando. Aí tu recebe uma imagem dessa, vê lá todo o reino abaixo, com o Leviatã, representação do rei. Aqui nessa estrutura, essa é uma da capa do livro Leviatã, de Thomas Hobbes. Beleza? Vamos lá, amores. Eu trouxe essa citação porque ela é fundamental para nós compreendermos de que maneira Jacques Boussot, 3 razões fazem ver que este governo é o melhor. E enxerguem aqui o governo absolutista. Mais uma vez, Boussot é o pai do direito divino. 3 razões fazem ver que este governo é o melhor. A primeira é que é o mais natural e se perpetua por si próprio. Aqui nós já estamos falando daquela relação da onde você veio, da família. Tu já é um nobre, já nasceu bem. É fácil. Não traga alguém da ralé. A segunda é que esse governo é o que interessa mais na conservação do Estado e dos poderes que o constituem. Aqui já fundamenta o contrato social. Aqui já fundamenta a necessidade da autoridade de Thomas Hobbes. Perceba como a estrutura teórica que abocanhava e dava segurança para os reis se conversa. O príncipe que trabalha para o seu estado, trabalha para seus filhos e o amor que tem pelo seu reino, inclusive confunde-o com o que tem pela sua família, torna-se-lhe natural. É natural um rei ser rei. Eu estou aqui porque eu mereci. A terceira razão, tira-se da dignidade das casas reais. A inveja que se tem naturalmente daqueles que estão acima de nós, tornando-se aqui amor e respeito. Os próprios grandes obedecem sem repugnância a uma família. O trono real não é eu coloquei pé, né? Não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Fica muito claro o porquê quando Luís XIV disse, basicamente, o Estado sou eu e a população não contestou. Vocês conseguem observar que a população não contestou? Porque ele estava seguro por um direito divino. Essa pintura do rei Luís XIV, ela é a representação máxima do que foi o rei na Idade Moderna. Aliás, essa pintura, ela é cheia de símbolos, e vocês têm que observar. Ela é a consolidação do arquétipo de um rei. Tanto que, ao olhar, você vê todo o poder pelo qual ele se mantinha, todo o poder divino. Ouro, roupas, pinturas, todas muito caras, com muito conforto. É o arquétipo de um rei. Tanto que, ao pensar num rei, você que está nos assistindo, pense exatamente nesta imagem, talvez com a coroinha. Ah, mas a coroa está ali ao lado, ó, vocês podem observar em cima da banqueta. Essa é a visão. E aí, isso, para além de mostrar o poder, olha só, de um rei, além de mostrar o poder de um rei, mostra toda a divindade, porque és uma pintura muito bela e mostra todo o poder do Rei Sol.
Ado. Cada um no seu quadrado. E era assim, sim, que a estrutura da sociedade moderna se mantinha. Aí, mais uma vez, nós temos que trazer e compreender estas relações, grandes mestres, entre sociedade moderna e feudalismo. Ora, no feudalismo, a sociedade também era muito estamental. Também era uma sociedade muito fragmentada. Também era uma sociedade com total ausência de mobilidade social. A sociedade da Idade Moderna também. Por isso que quando iniciamos a nossa aula, nós levantamos esta discussão acerca da mobilidade social ou mesmo das semelhanças. Talvez o que vai mudar de maneira mais efetiva em relação à Idade Média na sociedade moderna, amores, é que na sociedade moderna a economia ela era mais difusa, muito mais difusa. Se alavancava para outros continentes, para além da Europa. Agora, quando pensar em poder e em centralização, talvez a gente mude o personagem, sai os senhores feudais com a camisa 9 e entram os reis absolutistas com a camisa 10. Mas ambos eram atacantes e pensavam também na centralização do Estado. Quando a gente pega esta imagem, esta representação do Palácio de Versalhes, a sede do governo absolutista francês, a sede do poder absolutista, a sede da Idade Moderna, é quase que a sede de um feudo. É quase que o castelo de um feudo. Todo o luxo, todo o poder, todo o glamour, toda a organização, enquanto a população ali, ó, afastada, longe. E aí vem aquela discussão. Ora, mas o que faz o rei ser rei? O clero ser clero? E o povo ser povo? Simples. Basta nascer certo ou nascer errado. Simples. Na Idade Moderna, a sociedade estamental era moldada pelo sangue, pela família, pela honra, pela origem, pelos privilégios. Simples assim. Ah, mas caso algum trabalhador, algum camponês queira ascender ao poder, aí, filho, é Disney, Cinderela. Meia-noite acaba tudo. Aí é fantasia, não existe. Aí é Hollywood. E quando tu faz relações com a sociedade estamental da Idade Média, você chega a semelhanças, mais uma vez. E isso é ponto passível na interpretação daquela questão. Essencialmente, o que vai mudar na estrutura da história moderna não vai ser as relações políticas, mas sim as relações econômicas. Porque aí você difunde aquela produção que estava muito concentrada no feudalismo. E claro, os tentáculos capitalistas se ampliam de maneira exponencial. Mas aqui, ao lado, vocês podem observar a sede do poder absolutista, a sede do Palácio de Versalhes. Quase um feudo. Só lembrando que é muito legal quando a gente está construindo essa história, a gente vai para um lado, vai para o outro, que o feudalismo ele foi o modelo de organização territorial, sobretudo da Europa Ocidental, durante a Idade Média. Um modelo de forte estamento,
Um modelo onde você tinha os servos, que entregavam a covéia, que entregavam a talha, que pagavam o dízimo, e o senhor feudal. Aí tu vai para a Idade Moderna. E aí você vai ter uma luta, um embate entre feudalismo e capitalismo. Aí você deve pensar, mas o feudalismo não está lá na Idade Média, agora você traz o feudalismo para a Idade Moderna. Olha, amores, é claro que o feudalismo ele vai cair com a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ele vai cair com a baixa Idade Média. Mas a sua herança e os seus costumes e a sua estrutura fica. O que nós temos do feudalismo na Idade Moderna? Basicamente o trabalho servil. O trabalho servil, os trabalhadores, os camponeses continuavam sendo camponeses, continuavam sendo trabalhadores e continuavam a pagar impostos. Continuavam a pagar uma parte do seu trabalho, não mais agora para o senhor feudal, mas uma parte do seu trabalho para o rei, bem como trabalhavam nas terras do rei. E também pagavam dízimo, uma parte para a igreja. Quando você começa a pensar assim, você fala, nossa, que moderno, não moderno assim. E aí é legal que ao pensar na estrutura da Idade Moderna, grandes mestres, vocês vão basicamente imaginar um feudo que desceu os muros. Um feudo que desceu os muros. Outra estrutura que nós temos, ou talvez algumas características do feudalismo dentro da Idade Moderna, são as corporações de ofício. Tá aí mais um quadro para vocês de Humboldt, 1656, a oficina de um tecelão. Aqui, lindos, é muito importante até caracterizar que são essas oficinas, são esses espaços de artesanato que, mais uma vez, vão consolidar as indústrias lá na frente. Aliás, não muito aí na frente, mas mais um século na frente, quando estoura a Revolução Industrial. E, ao mesmo tempo, o que nós vamos ter na Idade Moderna que, de fato, talvez canaliza este nome moderno? O capitalismo. E aí, como você começa a observar? Cara, porque na Idade Moderna você começa a ter a expoência, a emergência do trabalho assalariado. Ou seja, da venda da mão de obra, que era o que restava. Bem como você começa a ter também as manufaturas. E nas manufaturas, você começa a ter a divisão do trabalho, que é uma das transições do capitalismo. Aliás, essa manufatura, essa divisão do trabalho, vai ampliar, fazendo relações com a geografia, para a divisão internacional do trabalho, onde as relações de colônia e metrópole começam a ser angariadas aqui neste espaço. Nós temos assim. Então percebam que nós temos uma luta muito louca aqui entre feudalismo e capitalismo. Mais uma vez, existiu o feudalismo? Não, o feudalismo foi embora, mas as heranças ficaram. E aqui, como nós já estamos a falar também do capitalismo, da sua origem, que começa ali com o Renascimento, com os burgos, que começa ali com o capitalismo comercial, a gente chega na acumulação primitiva do capital. Tá, antes de vocês chiarem, esse quadro de Rugendas, eu sei que ele já faz parte da história contemporânea, ele já está representando 1830, o período posterior à Revolução Francesa. Mas este quadro traz basicamente todo o desenho pelo qual o Brasil se consolidou até 1888 com a
pseudo-libertação dos escravizados. Aliás, a Idade Moderna para a Idade Contemporânea só aconteceu na Europa, porque o Brasil continuou vivendo a Idade Moderna até mesmo depois de 1822. Ah, mas em 1822 o Brasil gritou a sua independência, mas se aplicou modelos absolutistas aqui, a começar pela nossa própria Constituição de 1824, que foi uma Constituição ortogada por Dom Pedro I. Vocês sabem disso. Então este quadro, embora traga 1830 já dentro da história contemporânea, ele contextualiza toda a gênese de estrutura moderna pelo qual o Brasil passou. Aliás, o Brasil, ele viveu a Idade Moderna. Às vezes eu fico preocupado que nós continuamos a viver ainda na Idade Moderna, sem poder contestar o rei. Quando a gente pensa nesta transição, a gente vai ter, dentro da Idade Média, uma das grandes mudanças da Idade Média para a Idade Moderna, claro, foi o fim do feudalismo, a emergência do renascimento urbano, a emergência do renascimento comercial, a queda do feudalismo, a concentração das pessoas no mundo urbano, a caída em 1453 de Constantinopla, que basicamente finaliza esse contexto e agora centraliza as produções econômicas, e é lá que nós vamos ter a acumulação primitiva do capital. Como que se dá essa acumulação primitiva do capital? Que inclusive vai fundamentar, amores, a formação do capitalismo comercial. Começa então com a acumulação do dinheiro, a estruturação de fábricas, a estruturação de equipamento, a exploração da mão de obra, a exploração de cartas de créditos, o surgimento de bancos, o banco vai surgir no renascimento comercial. E tudo isso começa a trazer um acúmulo de riqueza para a burguesia. A burguesia é algo muito curioso na história, tá, gente? Porque a burguesia, ela só vai efetivamente assumir os altos postos governamentais com a Revolução Francesa. Tanto que os estados gerais da França, aliás, os estamentos da sociedade moderna, eles também eram conhecidos como ordens ou estados. E o terceiro estado era o povo. Só que dentro do terceiro estado, nós tínhamos trabalhadores assalariados, tínhamos camponeses, tínhamos artesãos e tínhamos burgueses. E aí as loucuras da vida. Porque a burguesia começou a acumular muita riqueza na Idade Moderna. Muita. Aliás, vai ser a burguesia a responsável pela Revolução Industrial, que vai correr todo o século XVIII. Entretanto, as decisões políticas, ou melhor, a assinatura final dos documentos, não era a burguesia que fazia, era o rei, poder absolutista. Mas a burguesia lucrava. Aí você deve pensar, como que a burguesia lucrava sendo que ela não decidia nada? Aí aquele acordo de cavalheiros, grandes mestres. O rei criava padronizações na moeda, criava uma estrutura, criava balança comercial favorável para a burguesia, minimizava os impostos a cobrar da burguesia num primeiro momento. E para a burguesia estava tudo bem, porque a burguesia estava a acumular capital. Ora, mas ela não decidia os rumos efetivos de um país ou não. No primeiro momento estava bom. É claro que depois com os ideais iluministas e, sobretudo, com a independência das 13 colônias, aí a casa cai. Inclusive a independência das 13 colônias, que vai também influenciar a Revolução Francesa, aí sim a burguesia percebe que ela pode ser muito mais do que ela já vinha sendo. Mas durante muito tempo, a burguesia se financiou e se aproveitou sim do Estado. Então, quando a gente vira e diz, o liberalismo não quer em momento algum a influência do Estado. Veja,
o Estado lhe favoreceu. Vamos fazer uma relação muito simples aqui. Em 1789, aqui no Brasil, a elite do estado de Minas Gerais, grandes mineradores, grandes proprietários de terra, pessoas letradas, a elite, não reclamava das taxações de impostos da metrópole portuguesa. Mas aí, a metrópole portuguesa decide ampliar o quinto, cobrar mais impostos da exploração do ouro em Minas Gerais. Depois, não se aplica com regularidade, mas se aplica a derrama, que obriga os produtores a ceder parte dos 100 arrobas de minério de ouro que eles produziam, e com isso o lucro deles diminui. Aí, a partir do momento que o lucro deles diminui, eles se organizam e criam uma articulação política para se separar de Portugal, e aí isto recebe o nome de Inconfidência Mineira. E é tão louco que dos Inconfidentes, só um pagou com a vida, que fora Tiradentes. Aí 10 anos depois acontece esse mesmo movimento na Bahia, a Conjuração Baiana, que também queria se separar de Portugal, o mesmo rolê, e todos que organizam são punidos com a forca, porque quem organiza eram pobres. Para vocês observarem o quanto a burguesia sempre esteve ao lado do rei, sempre esteve ao lado do Estado. A partir do momento que o Estado deixa de favorecer o lucro da burguesia, ela vai se virar. Tanto que a burguesia ela vai acumular capital com comércio internacional. Gente, basicamente, quem favoreceu toda a estrutura de navegação, de ampliação do mercantilismo, de ampliação do absolutismo, a burguesia vai lucrar horrores com o tráfico de escravizados, horrores. E claro, vai ir ao deleite com a exploração colonial da América. Gente, quando você pega o comércio internacional, é só vocês lembrarem, a gente já fazendo relações com outros conteúdos, com as companhias comerciais, a Companhia das Índias Orientais, a Companhia das Índias Ocidentais, eram companhias de burgueses, eram empresas que o Estado injetava uma grana e aí fazia aquele rolê, aquela divisão de lucros. E esta imagem, aliás, este quadro de Rugendas, que é um quadro de 1830, o quadro do navio negreiro, ele é a representação do lucro da burguesia. Para a burguesia, pessoas são produtos. Pronto. Pessoas são produtos. É isso. Tá aqui, eu tô lucrando. Aí você deve pensar, mas cara, os escravizados, eles não eram produtos articulados pelo Estado metropolitano? Não eram articulados pelo rei? Também. Mas para isso você precisava de alguém que fizesse o trabalho sujo? A burguesia. Todos são culpados. Aqui é uma representação máxima da acumulação primitiva do capital. A burguesia cresceu. Tanto que, porque a Revolução Industrial, dentre outros fatores, vai estourar exatamente na Inglaterra. Porque a Inglaterra, durante essa expansão comercial e durante essa expansão tentacular sobre diversos espaços do mundo, a ponto de ser conhecida como um império que nunca dormia, vai acumular capital. E com este acúmulo de capital, claro, somado às reservas de carvão mineral, somada à forte burguesia que estava, após revoluções inglesas, a emergir, vai ser a pioneira da Revolução Industrial. Burguesia, do mesmo modo que vai levar às discussões do liberalismo. A corda estoura sempre. Quem vai pagar o pato? Porque dentro do terceiro estado, nós temos o terceiro estado rico, o terceiro estado pobre, o terceiro estado burguesia e o terceiro estado camponês. Quem vai pagar? E aí a gente já começa a fazer uma análise dessa expansão da burguesia. Quem vai pagar são os camponeses. Por quê? A partir do momento que a burguesia
aliada junto aos trabalhos absolutistas via manutenção do poder, começa a expandir, ela percebe que as relações de produção necessitam de mais pessoas. Simples. Simples. Conta básica. Ora, eu saí da Europa, eu estou em outros espaços, eu posso ter mercados muito mais amplos do que o meu bairro, a minha cidade. Você acha mesmo que eu vou ficar aqui com migalhas? Não. Vamos pegar os camponeses. Aí você vai falar, mas cara, eles também eram do terceiro estado. Cada um, velho. E aí você começa a observar a aliança entre rei e burguesia. Eu tô falando da primeira página. Quando a gente virar a segunda página, vocês vão ver que este amorzinho tem interesses muito claros. Tá bom? Muito claros. A burguesia, aliada com o rei na Inglaterra, começa uma política de privatização das terras camponesas. As terras vão ter donos, simples assim. Que é a lei de cercamentos, a famosa lei de cercamentos. Então, se cerca as terras, impede a entrada de camponeses que essencialmente vivem da terra para produzir, e esses camponeses, a partir do momento que não tem mais acesso à terra, porque a terra virou espaço privado burguês, esses camponeses são obrigados a praticar o êxodo rural. A partir do momento que praticam o êxodo rural, eles na cidade só têm uma coisa para vender: a mão de obra. Começam a perceber porque é na Revolução Industrial que a luta de classes surge entre burguesia e proletário, entre burguesia e trabalhador. Uma gravura de 1872. Mais uma vez, eu sei que aqui 1872 é a idade contemporânea, mas isso faz relações com a idade moderna. Por favor, tenham essa capacidade analítica, lindos. Uma rua de um bairro pobre de Londres. Olha só. Uma rua de um bairro pobre. Eu quero que vocês analisem essa imagem e pensem que há alguns dias, as pessoas que aí estavam, prestem atenção, estavam na sua terra, trabalhando, fazendo o que sabem, produzindo, vivendo da terra. Com a lei de cercamentos e nós estamos presos ao que o território, ao que o Estado decide, porque independentemente com queda ou não do rei, o Estado ele é absoluto. Essas pessoas migram para a cidade. E, cara, isso foi um prato cheio para a burguesia industrial. Claro que isso foi um prato cheio para a burguesia industrial. Claro que foi. Afinal, quando essa burguesia industrial começa a receber esta população aos montes na cidade, ela fala, vem porque eu preciso de mão de obra. As relações assalariadas. Tanto que você já tem uma virada de fase do capitalismo. Aqui nós não estamos mais falando de capitalismo comercial, lindos. Aqui nós já estamos falando de capitalismo industrial. E no livro A Acumulação Mundial, olha o que Frank diz. Isso aqui eu acho demais. Durante esse impulso cíclico do século XVI, a Europa Ocidental passou por uma rápida aceleração do processo de acumulação do capital, baseado na concentração de capital, resultante de um sensível aumento de preços e lucros e, notadamente, do resultante declínio acentuado dos salários reais. Nesse mesmo momento, o lucro aumentou. Nesse mesmo momento, o lucro aumentou. Nesse mesmo momento, o salário baixou. Não existe, gente, na sua cabeça. Pessoas ricas produzem pessoas pobres. Pronto. Teve aspecto geral em todo o Ocidente europeu. Na Inglaterra, o trabalho necessário à aquisição de pão para um ano passou de 10 semanas, em 1495, a 40 semanas em 1593. Ou seja,
num processo de pouco mais de 100 anos, o cara, a relação de trabalho, ele tinha, em 10 semanas ele conseguiu um pão, depois agora são 40 semanas. E os salários reais caíram mais de 50% no curso do século XVI. E aí é louco pensar que este curso do século XVI, 2 palitos anos depois, nós temos a Revolução Industrial. Minha terra, eu faço o que eu quero. Gente, entendam essa minha terra com aspas, tá? Com aspas. Este quadro aqui, vocês conhecem ele muito, muito bem. Conhecem ele muito bem. Acho que todos aqui conhecem este quadro. Amores, aqui nós temos a base econômica do que nós vamos chamar de manutenção da Idade Moderna. Aliás, aqui nós temos a base econômica do que nós iremos chamar de manutenção da burguesia e dos reis, do absolutismo, que é o mercantilismo. O mercantilismo, amores, essa essência de mercado, de comércio, o mercantilismo que vai ter a sua grande magnitude, o seu grande desenho e amor durante as grandes navegações, são práticas econômicas. São práticas econômicas. No mercantilismo é onde se consolida a colônia. Aqui, ó, a colônia. Ela é uma empresa. Pronto. Qual é a função da colônia? A função da colônia é ser uma empresa. E qual é a função de uma empresa? Dar lucro. Pronto. Ah, mas aí você vai ter que explorar a colônia. Tudo bem, porque é uma empresa. E quando você enxerga aquilo como uma empresa, você não enxerga aquilo como uma pessoa, então você não carrega culpa. Eram práticas econômicas. Dentre as principais práticas econômicas, a gente dá destaque ao metalismo. Dentro do metalismo, a Espanha foi a grande top do rolê, principalmente com a exploração das minas na América Espanhola. Aliás, dentro do mercantilismo, a gente vai ter uma galera que vai... Dentro do mercantilismo, a gente vai ter a Inglaterra, que vai praticar o mercantilismo e enxerga o industrialismo. A Inglaterra também percebe que apenas acumular metal não lhe garantiria no correr da história, enquanto Portugal e Espanha não investem no industrialismo e continuam apenas com as relações de metalismo, com acúmulo de riqueza. Não preciso nem de falar o que aconteceu com Portugal, Espanha e Inglaterra hoje. E qual era a função do mercantilismo? Fortalecer o Estado. Quanto mais se acumula, melhor. Quanto mais se explora a colônia, mais tesouro nacional você tem, e aí você consegue manter uma balança favorável. Como que você consegue manter a balança favorável? E aí nós, que somos brasileiros, conhecemos muito bem essa estrutura de manutenção dos reis da Idade Moderna em Portugal. Via exclusivo metropolitano ou pacto colonial. A colônia vai comercializar apenas com a metrópole. Nós sabemos disso. O Brasil viveu este pacto colonial até 1808. O pacto colonial do Brasil só vai ter fim. Vai ter uma troquinha bem fuleira, né, velho? Com a abertura dos portos às nações amigas, quando Dom João assina. E é louco pensar que o fim do pacto colonial ou do exclusivo metropolitano aqui no Brasil teve uma assinatura com a abertura dos portos às nações amigas. E a única amiga do Brasil era a Inglaterra, que também praticava o mercantilismo. Ou seja, a gente sai da mão de um tentáculo monarca, entra na mão de outro tentáculo monarca. A gente sai de um absolutismo e vai para outro absolutismo. Mas era assim. Era assim. A colônia era uma empresa. E aqui a gente tem este belo quadro, né, gente? Por favor. Ele é belo enquanto arte, mas triste enquanto história. Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, do Oscar Pereira da Silva, ou a invasão de Pedro Álvares. Este quadro ele tem algumas simbologias muito importantes a gente observar. Quando você pega os indígenas olhando a chegada dos europeus
de maneira um pouco assustado e tenta uma representação de seres selvagens. Enquanto você observa Pedro Álvares Cabral no alto deste pequeno barco, numa coisa de eu sou poderoso, eu tô chegando, eu tô trazendo a civilização. E alguns indígenas um pouco assustados com o que estava a chegar. E compreendo esse susto. Mas aqui é uma representação da Idade Moderna. É mais ou menos assim: nós estamos chegando, nós estamos invadindo e transformando a sua terra em minha. Observem esse título, eu coloquei de maneira proposital, gente, ele não é aleatório. Não gosto de você, gosto do que me dá. Isso aqui é tipo um papo de boteco entre a burguesia e o Estado. O Estado achou que era amiguinho da burguesia. Às vezes a burguesia, ela finge ser amiga do Estado, mas ela não é não, cara. A burguesia é amiga dela mesma. Porque durante muito tempo, a burguesia, ela trabalhou junto com o Estado. Por quê? Primeiro, amores, o Estado garantia para a burguesia monopólios comerciais, como as companhias comerciais. Então, para a burguesia estava muito bom. Segundo, o Estado garantia para a burguesia a padronização de moedas. Putz, isso estava excelente. Terceiro, o Estado financiava os avanços econômicos da burguesia. O Estado estruturava, por meio dos pactos, o exclusivo metropolitano, tarifas protecionistas para valorizar a sua burguesia. E o Estado financiava a burguesia, porque a burguesia levava a garantia do poder e principalmente a garantia do lucro para a burguesia. Tava tudo certo. Tudo certo. Mas é aquilo. A burguesia não gosta do Estado, ela gosta do que o Estado dá para ela. Imagina uma cobra venenosa. Ela tá ali, quietinha. Você tá dando comida, o rato para ela ali, ela tá comendo, tá bonitinho. Na hora que você não dá o rato e encosta a mão na cobra, ela te abocanha. Aliás, a burguesia é como se fosse um animal selvagem. É um leão. Um leão. Tá ali. Se você estiver dando comida pro leão, ele vai olhar para você e não vai fazer nada. Deixa de dar comida pro leão e você é o Estado e fica na frente do leão. O que ele vai fazer com você? Beleza? É isso. Então, quando você começa a analisar isso, você fala, cara, a burguesia é o leão. É o leão. No século XVIII, setores da burguesia europeia, percebam, setores da burguesia europeia, sem acesso aos monopólios, ou seja, não eram os amigos do rei. Era a burguesia roots. Passaram a fazer oposição à política mercantilista e ao absolutismo dos reis. Agora eu vou contestar o absolutismo dos reis. Agora eu vou fazer a leitura dos teóricos iluministas. Agora eu vou analisar a razão. Agora. Não antes. Mas não, é porque agora eu sou um cara liberal. Sou um cara liberal. Agora eu vou começar a fazer críticas ao intervencionismo do Estado na economia e de sua luta contra os monopólios surgiria uma nova. É agora que começa a surgir uma nova doutrina política e econômica. O liberalismo, um dos grandes expoentes. Claro. Adam Smith. E nós temos esse quadro. Esse quadro aqui, amores, a liberdade que anda o povo, ele não é uma representação da Revolução Francesa. Uma galera erra esse tema, tá? Não é. Embora venha com o lema liberdade, igualdade, fraternidade, aqui não. Aqui já é um outro contexto, ele é de 1830, de Delacruz, mas ele traz essa coisa, vamos nos libertar, vamos agora caminhar sozinho. Beleza? E aí a gente chega nessa relação. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado, galera. Valeu e lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. Até a próxima, pessoal.